Seja bem-vindo ao podcast Pão e Vinho. Aqui a sua vida será edificada. Para saber mais sobre a nossa família, acesse nossas redes sociais, @Pão e Vinho Ministério. Fique agora com a palavra e até a próxima. Queridos, então, nós terminamos essa semana o livro de Deuteronômio e só fazendo uma pequena recapitulação sobre tudo que a gente já viu até agora, né, lendo a Bíblia. A gente, desde ali do começo, falando sobre o Gênesis, sobre a criação, sobre as primeiras pessoas, sobre o pecado, né? E aí vem o povo de Israel, vem um povo que Deus escolheu, que Deus olhou para eles ali no Egito, sofrendo, e falou assim, ouviu o clamor, né? A palavra de Deus diz que o Senhor ouviu o clamor do povo que estava em sofrimento, né? Isso nos traz um conforto de saber que quando a gente clama, Ele ouve, né? Que Ele está atento ao nosso clamor. E o Senhor, então, envia Moisés para ser o libertador daquele povo. E, enfim, aí você conhece toda a história. Ele vai até o faraó, e aí o faraó endurece o coração, e aí vem as pragas, até que vem a última praga, e o faraó fala, então, vai-te embora, né? Vai daqui, vai embora. E o Senhor ainda, né, deu estratégias ali para o povo, e eles conversaram ali eles pediram o ouro, né, e todo aquele povo do Egito presenteou eles estavam, acho que tão doidos para eles irem embora dali, que tudo que eles pediram, eles ganharam. Então o povo saiu com muita riqueza ainda, né, e era uma grande quantidade de pessoas. Imagina, 600 mil homens, né, sem contar mulheres e crianças. Então, veja, eles saem de uma condição, eles eram o quê? Escravos, correto? Eles eram escravos ali, trabalhavam como escravos. Eles saem, então, daquela condição para ir rumo a uma terra prometida. Mas eles saem como pessoas normais. Eles não eram guerreiros, eles não eram um exército, eles eram pessoas comuns, assim como eu e você. Como se a gente estivesse aqui em São Sebastião, sofrendo muito, e o Senhor, a gente estivesse aqui clamando, Senhor, tem misericórdia de nós, tem misericórdia de nós, e Deus ouve o clamor, manda um homem ungido e fala assim, vamos embora. E a gente ia sair daqui marchando, a gente ia sair daqui com as nossas coisas, né? Cada um carregando suas coisas, pessoas comuns, que viviam as suas vidas ordinárias, ali trabalhando, sob escravidão, mas pessoas comuns. E aqueles 600 mil pessoas, eu não sei quantas pessoas tem em São Sebastião, vai vendo aí também para mim. Mas imagina 130, então quase 5 vezes mais essa quantidade de pessoas saindo, andando, rumo a uma terra que seria a terra da promessa. E até eles chegarem no Monte Sinai, aquele povo, até eles chegarem ali no monte, no lugar onde o Senhor entregou os 10 mandamentos, conversou ali com Moisés, onde ele teve os encontros, até esse momento foram 3 meses de caminhada. Eu queria que você fosse fazendo aí uma linha aí de pensamento comigo, tá? Como é que chama aquela coisa assim, né? Uma linha do tempo, vai fazendo uma linha do tempo comigo, né? Então, 600 mil homens saíram, e como pessoas comuns, e eles, então, caminham por 3 meses até chegar no Monte Sinai. Só que até eles chegarem naquele monte, eles passaram por algumas situações de maravilhas, de coisas grandes, de grandiosidades. Por exemplo, quando eles saíram do Egito, que Faraó se arrepende, né? Fala, meu Deus do céu, perdi esse tanto de gente para trabalhar aqui como escravo, e fala, bora atrás deles. E vai aquelas carruagens, e vai todo mundo atrás deles. O que acontece? O povo olha para trás, vê aquilo lá, já começa a reclamação, já começa, e aí, vamos morrer aqui? E aí, então, o Senhor abre e eles passam a seco por meio do Mar Vermelho. Assim, são coisas que são tão grandiosas, que às vezes a gente se esquece, né? Você imagina o mar se abrir e eles passaram a seco naquele lugar.
Imagina como aquele povo não ficou, como eles não ficaram maravilhados, como eles não ficaram, meu Deus do céu, e aqui tinha então uma parede de água, aqui tinha outra parede de água e eles passaram a seco. Meu Deus, vocês estão me acompanhando? A loucura que é, a grandiosidade que é isso, que milagre que é esse. Mas aí eles continuam, atravessam e eles veem todas as pessoas que morreram ali no mar. E eles continuam e aí eles chegam num lugar e eles têm muita sede. E aí as águas daquele lugar são amargas, e aí o Senhor então dá uma direção para Moisés, ele bate na rocha e sai água doce. Daqui a pouco eles começam a reclamar porque eles estão com fome, e aí começam a lembrar das comidas que eles tinham lá no Egito. O Senhor vai e manda o maná, manda as cordonizes. E aí eles continuam andando até chegar naquele lugar, e eles tem que ter a primeira luta deles contra os amalequitas, e eles estão lá. Lembra que eles não eram um exército, eles eram pessoas comuns, e aí eles começam a guerrear, e Moisés está ali com as mãos erguidas, e aí quando Moisés começa a cansar os braços, eles levantam a mão de Moisés, e eles continuam. Outra maravilha, outro milagre. Daqui a pouco chega Jetro, porque Moisés está ali aconselhando aquele povo, e ele cansado, Jetro chega e fala assim: não, peraí, você vai ficar doente desse jeito, você não vai aguentar, né? Porque as pessoas iam até Moisés para se aconselhar, e ele dá uma estratégia para Moisés, e Moisés então divide e faz grupos de 100, de 50, levanta líderes, pessoas, enfim, tudo isso acontece até eles chegarem no Monte Sinai. Quando eles chegam no Monte Sinai, então, aí eu queria que você abrisse, nós vamos para Deuteronômio capítulo 1. Eu fiz para você só uma linha do tempo até a gente chegar aqui, ok? Então, eles demoraram 3 meses para chegar até o Monte Sinai. Aí, Deuteronômio 1, capítulo 1, verso 2, diz assim. Deuteronômio, capítulo 1, verso 2, diz assim: normalmente são necessários apenas 11 dias para viajar do Monte Sinai até Cades Barneia, pelo caminho do Monte Seir. No entanto, 40 anos depois da saída do Egito, no primeiro dia do 11º mês, Moisés se dirigiu aos israelitas e lhes transmitiu tudo o que o Senhor lhe havia falado. Então, a Bíblia diz aqui para nós que do caminho entre o Monte Sinai até Cades Barneia, que era a fronteira onde eles entrariam na terra da promessa, eram 11 dias. E quantos anos eles levaram? 40 anos. Então, de 11 dias, eles passam para 40 anos. E por que isso? Porque quando eles chegaram, ali, continua ali no capítulo 1, o Senhor mandou que eles, quando eles estavam ali na fronteira, o Senhor falou assim: olha, manda espiões para reconhecerem a terra. Manda espiões para eles espiarem a terra como uma estratégia para que eles pudessem entender por qual caminho eles iriam entrar naquela terra. Não era para que eles olhassem para ver se haveria uma possibilidade deles entrarem na terra prometida. O Senhor fala para eles irem fazer o reconhecimento, porque não era uma possibilidade eles não entrarem na terra prometida. Não era uma possibilidade, era uma verdade. Eles entrariam naquele lugar. Porém, quando eles entram e eles começam a espiar a terra, eles veem gigantes, eles se assustam com a terra. E de 12 pessoas que foram enviadas para fazer esse reconhecimento, não para ver se eles realmente entrariam. Vocês estão comigo? Eles foram para ver a estratégia de como eles entrariam, não se eles entrariam na promessa. Eles voltam e 10 deles voltaram e trouxeram um relatório completamente negativo, que contaminou todo o povo.
De 12, somente 2 olharam para aquela terra e falaram assim: não, ela é uma terra boa, olha os frutos. De 10, 2, de 12, 2 entenderam que havia a possibilidade, porque eles confiaram numa palavra que Deus havia dito para eles, que eles entrariam. Mas 10 contaminaram o povo. E não entrar não era uma possibilidade. Não viver a promessa que Deus tem para a minha vida e para a sua vida não é uma possibilidade. É uma verdade. Assim como para eles não era uma possibilidade entrar, mas era uma verdade. Aquilo que Deus tem para mim e para você como uma promessa, como uma palavra de verdade, não é uma possibilidade, é uma verdade. Só que para ela se tornar uma verdade na nossa vida, eu preciso espiar a terra, olhar para aquela promessa e pensar assim: quais são as estratégias para eu poder tomar esse território? Se Deus te deu uma palavra, se Deus te deu uma direção, se Ele já falou com você acerca de algo que você tem colocado diante dEle. Todos nós temos os nossos alvos, os nossos propósitos, os nossos anseios, aquelas pessoas que a gente ora. E Deus fala conosco, Ele é vivo, Ele é um Deus que fala. E Ele falou com você. Não olhe a voz dEle como uma possibilidade. Porque a possibilidade, ela tem um não muito grande para acontecer. Porque ela pode ser confundida com a sua incredulidade, com o seu medo. Mas quando você olhar para uma palavra que Deus liberou, olhe isso como uma verdade. E ande nessa palavra como uma verdade. Esperando somente o momento que ela vai acontecer. E não se ela vai acontecer algum dia. Porque a promessa de Deus para minha e para a sua vida, ela é uma verdade. Ela não é uma possibilidade. Não deixa o diabo te enganar. Não deixa ele roubar você desse lugar de viver a promessa que Deus tem para a sua família, para a sua casa, para o seu casamento, para o seu ministério pessoal, para tudo aquilo que você tem. Não deixa ele te enganar. Amém, queridos? Havia uma palavra e uma promessa. E esses espias, eles entrariam e tomariam posse daquele lugar. Mas o medo do homem, o medo das suas próprias forças, das suas próprias capacidades pessoais, o medo de, será que eu vou dar conta? Eu tenho uma palavra, mas será que eu vou dar conta disso? Fez com que eles andassem errantes por todo o tempo. E a Bíblia diz que eles ficaram 40 dias espiando aquela terra. E por causa da incredulidade, da desobediência, da falta de fé na promessa, o Senhor, para cada dia, Deus disse que eles andariam 1 ano. Então eles andaram 40 anos. Não é porque eles estavam perdidos, andando em círculo. Eles andaram por 40 anos porque Deus falou. Essa geração que não acreditou nas verdades que eu tinha para eles, elas não verão a terra prometida. Essa geração, ela não vai desfrutar de uma promessa. Então, para cada dia que vocês ficaram lá espiando, eu vou dar 1 ano para vocês. Então, durante 40 anos, vocês vão andar até que toda essa geração morra e a geração futura possa, então, desfrutar desse lugar de viver a promessa. Sem nenhuma contaminação com as mentiras, com as inverdades, com o medo, com a incredulidade, com a falta de fé. Amém? E aí a gente continua aqui. Deuteronômio é lindo, é maravilhoso. Eles começam a falar, recapitulando as andanças. Se você puder abrir a sua Bíblia e deixar ela aberta aí. Capítulo 2, ele vai falando sobre a recapitulação da andança de Israel, sobre as vitórias que eles tiveram sobre a guerra. E aí, aqui em Deuteronômio, meu Deus, como Moisés é incitado por Deus a estar sempre falando: obedeça a minha palavra, obedeça os meus mandamentos. É toda hora aqui no começo do capítulo 4, eles falam: cumpram-se, para que vocês
Agora Israel, ouça os meus decretos e cumpra, para que vocês possam ter uma vida longa. Obedeçam os mandamentos. Fiquem atentos. Aí ele vem falando ainda no capítulo 4, alerta contra a idolatria. Ele fala que somente há um Deus. Aí no capítulo 5 ele vem falando sobre os 10 mandamentos. Depois no capítulo 6 eles chamam o povo a um compromisso total, dizendo para que eles amassem a Deus sobre todas as coisas, ensinando a palavra enquanto estivessem andando com os filhos. Depois vem aqui no capítulo 7, fala sobre o privilégio de viver uma vida em santidade. Capítulo 8 fala sobre um chamado novamente à obediência, aos cuidados para que as coisas do mundo não tirassem eles do foco. No capítulo 9 fala sobre aquela história lá do bezerro de ouro. Depois, no capítulo 11, ele começa: amem ao Senhor seu Deus, obedeçam os seus mandamentos. Gente, praticamente o livro inteiro, ele falando sobre a importância de obedecer. E meu Deus, por que Moisés falava tanto aquilo? Porque ele sabia que aquela verdade poderia transformar um povo, aquela verdade poderia mudar a história deles. Por isso que tantas vezes Moisés é incitado por Deus a falar: obedeçam as minhas palavras, obedeçam os meus mandamentos. E aí começa no capítulo 16 falando sobre as festas, sobre a justiça, sobre você não ter pesos diferentes, sobre você não tratar o pobre com diferença porque ele é pobre, mas tratar com justiça. E continua falando sobre normas de adoração. E aí no capítulo 28, então, ele vem e fala sobre as bênçãos da obediência e as bênçãos da maldição. E essa palavra, ela vai falar sobre escolhas. Eu quero ministrar para vocês sobre escolhas. Que o Senhor, Ele aqui, para o povo de Israel, Ele sempre apresentava escolhas. E começa dando para eles a escolha de viver uma vida de bênção ou uma vida de maldição. E o capítulo 28 fala sobre isso. E o capítulo 29 fala sobre, Moisés vem falando sobre a aliança que Deus tinha feito ali com o povo. E aí agora a partir do capítulo 29, eu queria que você deixasse aberta a sua Bíblia, que nós vamos ler alguns versículos. Capítulo 29, a partir do verso 5. Se você puder abrir 5 e 6. Ele vem falar sobre a fidelidade de Deus. 5 fala assim: durante 40 anos eu os conduzi pelo deserto, e no entanto suas roupas e sandálias não se gastaram. Vocês não comeram pão nem beberam vinho ou outra bebida fermentada, mas receberam alimento, para que soubessem que Ele é o Senhor, o seu Deus. O Senhor mostra aqui no capítulo 29, para nós que estamos lendo essa história, séculos e séculos depois, sobre a fidelidade de Deus. Durante aquele tempo todo, durante os 40 anos, eles foram alimentados pelo Senhor. As roupas, os mantimentos, né? As sandálias. Você consegue imaginar isso? Um povo andando durante 40 anos. Hoje a gente usa uma sandália 2 meses e a tira já está saindo, o solado já está desgastado. E eles andaram milagrosamente durante 40 anos sem as sandálias. São muitos milagres, são coisas que às vezes a gente esquece. Parece que são coisas pequenas. A gente vai lendo a Bíblia e fala assim: então eles andaram durante 40... Não, gente. Foram 40 anos andando no deserto e as suas roupas e os seus sapatos não desgastavam. O Senhor manteve a integralidade deles. O Senhor foi fiel com eles o tempo todo. E a consequência, e aqui depois no verso 9, diz assim: portanto, obedeçam os termos dessa aliança, para que vocês prosperem em todas as coisas que vocês fizerem. Mais uma coisa, a obediência, ela está ligada à vida, ela está ligada à prosperidade. Obedeça e você vai ser próspero. E aí, a prosperidade a gente pode colocar como recursos financeiros,
mas a prosperidade, o significado da palavra prosperidade não é eu ser rica, é eu não ter falta de nada. Então, quando eu sou obediente, eu não tenho falta de nada. O Senhor me sustenta em todas as coisas. Verso 14 e 15, diz assim: não é só com você que faço essa aliança, incluindo suas maldições. Faço aliança com vocês que estão hoje na presença do Senhor nosso Deus e também com as gerações futuras que estão aqui. Moisés deixou claro que aquele contrato de Deus com eles não era uma coisa temporária, mas era uma coisa eterna e que passaria deles para os seus filhos também. E aí, as gerações futuras, ao incluir essas gerações futuras, Deus instrui o povo sobre a importância de transmitir aos filhos o temor de Deus, sobre eles andarem no caminho. E andar sobre essa aliança fala sobre maldição, não é só sobre bênção, porque nós temos sempre as escolhas, andar na bênção ou andar na obediência ou na desobediência, na bênção ou na maldição. E existe a maldição, existe a consequência das minhas escolhas. Todas as escolhas que eu faço na minha vida, todas elas, eu vou ter uma colheita, seja ela boa ou ruim. Eu não tenho como plantar banana e colher maçã. Se eu planto banana, eu vou colher banana. Então, se na minha vida com Deus eu tenho plantado obediência, se na minha vida com Deus eu tenho plantado uma vida reta, uma vida de me desviar das coisas que têm me afastado de Deus, um momento onde o Senhor tem mostrado para mim que deixar o pecado já é o óbvio para a nossa vida. Nós estamos pregando aqui para pessoas que já têm quantos anos de crente? Talvez a pessoa que esteja mais nova na fé aqui vai ter 1 ano, né, de pessoas que eu conheço, que eu estou vendo aqui, né, não dos visitantes. Mas 1 ano ouvindo a palavra, 1 ano lendo a Bíblia, você já tem uma bagagem suficiente para entender que negociar com o pecado já não é mais sobre isso. A gente já passou disso. Negociar coisas com pecado já não faz mais parte da nossa linguagem. O que Deus está requerendo de nós é realmente abrir mão de coisas que são lícitas, de coisas que não são pecado, mas que estão te tirando da presença. E aí a gente pode levantar tantas coisas, né? Hoje eu estava conversando com uma pessoa e ela falou: pastora, eu precisei desativar o meu Instagram no começo do ano. Instagram é pecado? Não. Instagram não é pecado. Você pode ver o Instagram. Eu estou falando de pessoas maduras, de pessoas que conhecem a Deus e que escolhem o seu conteúdo, né? Eu estou partindo do pressuposto de pessoas que caminham com Jesus e que fazem uma seleção do conteúdo. Eu não estou falando do Instagram ou das redes sociais onde você abre para ver prostituição, pornografia. Não, eu não estou mais falando do pecado. Você já sabe que as suas iniquidades te separam de Deus. Eu não estou falando mais sobre isso, amém, irmãos? Eu já estou na frente. Nós já temos aqui mais de 1 ano de crente. Não dá mais para a gente ficar negociando essas coisas, isso aí já passou. Nós já estamos na fase, na nossa maturidade de vida, de abrir mão daquilo que é lícito, para eu poder viver aquilo que Deus tem para mim. E essa pessoa estava falando que teve que abrir mão do Instagram, porque ela estava se vendo, perdendo horas ali, horas da vida dela. Se enchendo de muitas vezes mentiras, de pessoas que colocam ali coisas que não são verdades, mas que colocam aquela ali para poder trazer seguidores, para poder monetizar. A gente sabe que existe isso. Ou até mesmo para ter uma vida fake, mostrar o que não é, né? Você já deve ter visto aí algum perfil de uma pessoa que você conhece, que sabe que a pessoa está mal pra caramba, e ela vai e publica uma coisa e você fala, hã? Tipo, não está batendo. Então, nós estamos falando de na nossa vida ordinária, desde a hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir, eu fazer escolhas que vão me aproximar de Cristo. Então, eu já falei isso aqui para algumas pessoas, o Senhor requereu de mim a série, porque
eu comecei a assistir uma série ridícula, tipo novela mexicana, literalmente. Era uma novela que virou uma série. E eu comecei a assistir. Vocês querem saber qual é? É aquela Café com Aroma de Mulher, um negócio assim. É uma novela mexicana mesmo. E me indicaram, falaram assim, assiste, é bem legal, é bobinho e tal. Falei, vou assistir. E eu entendi que não dava para mim. Quando foi que eu percebi? Eu percebi num dia, que era 4 horas da manhã. Eu estava deitada, Flávio já estava dormindo, apagadão. Eu estava com um edredom em cima de mim, para a luz do celular não incomodar ele. E eu estava assistindo 4 horas da manhã. Eu devia ter começado, era umas 11 da noite. Fui deitar, comecei. E aquela coisa de, quero saber qual é o próximo. Meu Deus, o próximo. Meu Deus, o próximo. E aí era 4 horas da manhã, e eu estava pronta para apertar o dedo, para ir para o próximo capítulo. E o Espírito Santo falou assim, que saudade desse momento, quando você tinha essa fome da minha presença. Gente, aquilo acabou comigo. Porque de verdade, eu acho que eu nunca fiquei eu nunca fiquei com tanta atenção e com tanta fome de 11 horas da noite da minha vida até 4 horas da manhã, seguidos, na presença de Jesus, chapando e orando e me derramando. Eu nunca tinha ficado. E aquilo foi meu Deus do céu. E ali eu entendi que eu precisava entregar isso para Deus. Que era uma coisa lícita, eu não estava pecando. Não era algo que não tinha cena nenhuma de errado ali. Eu não estava, era uma novela bem mexicana mesmo. Mas aquilo ali estava se tornando uma idolatria, aquilo estava tirando a maioridade, a plenitude, a soberania de Deus na minha vida, aquilo que era mais importante, eu estava colocando outra coisa no lugar. Então, o Senhor aqui, Ele alerta tanto sobre a obediência, Ele alerta tanto sobre a gente andar nesse lugar, porque Ele sabe onde isso vai dar. Tanto para o bem, quanto para o mal. O Senhor conhece a nossa vida, Ele sabe o quanto é importante a gente viver uma vida de obediência para que a gente possa colher frutos que permaneçam na nossa vida. E aqui a gente leu aqui no capítulo 14 e 15, quando ele fala das gerações futuras, sobre a aliança, sobre as maldições que podem vir da desobediência. E quando fala de gerações futuras, aqui a gente pode falar sobre muitas vezes a negligência dos pais em relação aos filhos. Os nossos filhos, quando eles nascem e eles começam a crescer, eles não têm maturidade, eles não têm maturidade, eles são crianças para entender que eles precisam ler a Bíblia, às vezes, né, na idade que nem sabe ler, que eles têm um Deus, ele tem alguém que é por ele, que eles podem ter um relacionamento com esse Deus. Não, uma criança, ela não sabe disso. Nós, como pais, temos essa responsabilidade de passar para eles. E muitas vezes a nossa negligência de gastar tempo, de gastar no bom sentido, de investir tempo com seu filho, é que vai fazer com que ele seja alguém diferenciado nessa terra. Que as crianças, elas têm dias maus também, não são só os adultos, as crianças também têm dias maus. Eu sei por experiência própria, porque eu já fui criança e eu já tive dias maus. E eu sei porque a gente cuida de muitas crianças. Eu sei porque eu já tive filhos. E criança também passa por dias maus. E muitas vezes a negligência de um pai de instruir o filho no caminho, de investir tempo, de gastar tempo ali com ele, do filho
de você sentar à mesa e falar: filho, vamos ler a Bíblia. Filho, vamos orar. A negligência de o teu filho não te ver orando. Porque você, pai, você, mãe, são os maiores exemplos para os seus filhos. Eles vão fazer o que vocês fazem. E eles não vão fazer o que vocês não fazem. Então, o quanto os seus filhos têm visto você orar? O quanto os seus filhos têm visto você ler na Bíblia? E de falar assim: olha, agora eu vou orar. Eles precisam ter nós como referência, para que quando venham esses dias maus, eles possam resistir e eles tenham a nós como referência. A igreja está aqui para dar um suporte para as crianças. A igreja está aqui para poder instruir eles ali, nesse tempinho que a gente tem com eles. Mas a responsabilidade de inculcar a palavra de Deus, de fazer com que eles amem a Deus acima de todas as coisas, ela é minha e sua. Ela não é da igreja. Assim como a escola, ela não é a responsável por dar educação para o seu filho. Educação quem dá é você dentro da sua casa. Tratando com respeito, amando o seu filho e a sua filha. Amém? Glória a Deus. Muitas vezes, essas negligências também, eu escrevi uma coisa aqui e eu não posso deixar de falar. Muitas vezes a negligência, ela não é só de não ler a Bíblia, de não orar. Muitas vezes a negligência que você tem passado com seu filho é de dentro da sua casa, na mesa da sua casa, ser um ambiente de palavras, de falar mal de pessoas. Um ambiente onde você se senta à mesa para falar de um, falar de outro. E o nome disso é Lashon Hara. Essa é uma expressão hebraica que fala sobre a língua má, a língua maldizente. Eu até fiz, acho que foi na pandemia, eu fiz um videozinho sobre isso no meu Instagram, lá nos Rios, eu falo sobre Lashon Hara. Mas o que é Lashon Hara? É uma expressão hebraica que significa língua má. Refere-se ao pecado de falar mal de alguém, mesmo quando o que é dito é verdade. Quando essa pessoa fala que causa danos, humilhação, divisão, destruição de reputação. Não se trata apenas de mentira, mas do uso irresponsável da verdade. A morte e a vida estão no poder da língua. Provérbios 18, 21. Combater o Lashon Hara exige uma vigilância do coração. Jesus ensinou que a boca fala do que o coração está cheio. Mateus 12, 34. Uma língua contaminada revela um coração adoecido. Então, às vezes você acha que na mesa da sua casa, você falar da igreja, falar de um irmão, falar do seu pai, falar de alguma coisa que o seu filho está prestando atenção. E você está trazendo maldição para dentro da sua casa. E você está ensinando o seu filho e a sua filha a falar mal das pessoas. E isso é uma negligência, uma das negligências. E agora, eu quero que você abra comigo, verso 29. Do capítulo 29 ainda. Verso 29, capítulo 29. Diz assim: O Senhor nosso Deus tem segredos que ninguém conhece. Não seremos responsabilizados por eles, mas nós e nossos filhos somos responsáveis para sempre por tudo o que Ele nos revelou, para que obedeçamos a todos os termos dessa lei. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e aos nossos filhos, para sempre, para que cumpramos todas as palavras dessa lei. Nós somos responsáveis
por tudo que Ele nos revelou. E lendo essa passagem, eu algumas vezes orando, eu orei e falei: Senhor, me revela os segredos do teu coração. Senhor, me revela os segredos do teu coração. E hoje, de verdade, eu entendi o peso dessa palavra. Porque eu sou responsável por tudo que Ele me revelou. Meu Deus. Que peso. Melhor, para quem está ouvindo esse áudio, eu estou fazendo aspas com a mão. Melhor seria que eu não soubesse. Porque a partir do momento que eu sei, eu sou responsável por aquilo que é revelado. Quantos anos aí você tem de crente? Quantos anos você já ouviu verdades que você não consegue sair desse lugar? Quantas verdades o Senhor já te revelou? Quantas coisas já foram expressas para você, já foram mais que liberadas assim de uma forma clara, e você não sai desse lugar por uma falta de posicionamento. E eu quero dizer que todas as vezes que a gente não sai desse lugar, dessa zona de conforto, a gente deixa de viver a plenitude de Deus para a nossa vida, a gente deixa de desfrutar do banquete que Ele tem à mesa, e a gente passa a se contentar com as migalhas que caem no chão. O que cair para mim aqui é lucro, enquanto Ele tem um banquete para nós, uma vida de regalias no Senhor, no sentido de uma vida abundante com Ele, não de uma vida sem problemas, não de uma vida que você não vai passar lutas. Não, não é isso. Nós todos passaremos lutas. Jesus falou: olha, tem bom ânimo. Fica em paz, vai dar tudo certo, mas você vai passar tribulação. No mundo a gente vai passar por tribulações, mas fica firme. E como eu vou ficar firme sem estar com Ele? Como eu vou estar firme nesses dias maus se eu não estiver conectada com Ele, se eu não estiver ligada, se o meu coração não estiver alinhado com as verdades que Ele tem para a minha vida, se eu não estiver atento ao que Ele está falando, se eu não abrir mão do pecado, se eu não abrir do pecado de estimação, se eu não abrir mão daquelas coisas que são listas, mas que eu sei que estão me separando de Deus? Como que eu vou ouvir? Como eu vou estar atento? Como eu desfruto desse lugar se eu não me posiciono nas verdades que Ele tem para a minha vida? E aí a gente fica lendo aqui a história desse povo e fica: meu Deus, que povo reclamão. Que povo reclamão, reclamava do maná, reclamou quando isso, quando aquilo, ficou sem água. Tantos milagres eles viveram e eles ficavam toda hora reclamando, né? Vai dando uma angústia, né? A gente vai lendo e vai dando aquela angústia, né? Meu Deus, quantos milagres! Eu nunca passei no meio do Mar Vermelho. Eu nunca passei aqui no Lago Paranoá e pisei o pé, eu bati um cajado e ela se abriu para eu passar. Meu Deus, que nível de milagre que esse povo viu e ainda continua naquele lugar de resmungar, de reclamar. Eu acho que você já, em algum momento, se você já leu a Bíblia, já te passou isso na cabeça. Mas deixa eu te falar uma coisa, a gente fica se comparando e a gente fica tentando fazer esse tipo de comparação, nossa, como eles. Mas eles viram milagres acontecer, grandes milagres. Milagres que, uau, podiam transformar a vida deles. E ainda assim eles reclamavam. Mas nós podemos não ter visto grandes milagres, mas eles andaram debaixo de coisas que eles viram, de milagres que eles viram. Nós temos o Espírito Santo dentro de nós. Eles andavam olhando milagres, nós andamos com o próprio Deus dentro de nós. E quantas vezes ainda somos reclamões e negligentes e preguiçosos e procrastinadores de viver uma vida de abundância, deixando muitas vezes que a minha próxima geração deixe de desfrutar de uma vida abundante pela minha falta de posicionamento, de entender que eu tenho o Espírito Santo dentro de mim e que eu posso andar em novidade de vida e que eu posso sim ser uma pessoa que passa por grandes tribulações, por grandes problemas,
mas eu posso ser alguém que vai para cima, porque eu tenho a palavra, eu leio a Bíblia, eu estou com Ele todos os dias, ali no meu quarto, de porta fechada, ou na cozinha, ou no banheiro do seu trabalho, o tempo que você tiver, ou no ônibus. Não importa onde seja o seu lugar de porta fechada, o que Jesus precisa é que você entre nesse lugar. O lugar da porta fechada não é o seu quarto. Porque se fosse isso, o mendigo que está debaixo da ponte, o Senhor estaria fazendo acepção com ele. Ele não poderia entrar na porta e fechar o quarto e ter um momento com o Senhor, porque ele está debaixo de uma ponte. E esse não é o Deus que a gente segue, Ele é um Deus justo. Fala sobre você separar, escolher estar com Ele, escolher ter uma vida com Ele, escolher fazer boas escolhas no seu dia, olhar para o seu dia. Pesquisando, eu vi que desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir, são pelo menos, em média, 35 mil escolhas por dia que a gente faz. Muitas delas a gente nem percebe, a maioria delas a gente nem percebe. Acordo agora ou durmo mais um pouco? Vou no banheiro ou escovo o dente? Boto a blusa rosa ou a blusa branca? Vou para o trabalho de ônibus ou vou de carro? Pego uma carona? São 35 mil escolhas que a gente faz no dia. O quanto eu tenho escolhido viver com o Senhor. O quanto dessas 35 mil escolhas tem sido a principal na minha vida, aquela que vai de fato alinhar a minha vida, aquela que vai de fato mudar a minha história, aquela que vai de fato fazer com que eu seja uma pessoa que anda por lugares e vive uma vida de alegria, de abundância em Deus. Amém? Glória a Deus. Se você puder ir para o capítulo 30, e eu já estou aqui me organizando para ir para o fim. No capítulo 30, eu vou pular aqui. E nós vamos do capítulo 30, verso 11. Na minha Bíblia, está aqui a escolha entre a vida e a morte, o subtema. E o capítulo 11 diz assim: este mandamento que hoje lhes dou não é difícil demais para vocês, e nem está fora do seu alcance. Aquilo que o Senhor estava instruindo o povo, a forma como Moisés era usado para instruir o povo a viver em obediência, está dizendo aqui que ela não é difícil demais para você e nem fora do seu alcance. E no Novo Testamento a gente tem lá em 1 Coríntios 10, 13, diz que as tentações em sua vida não são diferentes daquelas que outros enfrentaram. Deus é fiel e Ele não permitirá tentações maiores do que você possa suportar. Quando forem tentados, Ele lhe mostrará uma saída para que consiga resistir. Quem vai mostrar uma saída para que você possa resistir? Ele. Então não há nada que você não possa suportar, que você não consiga resistir, porque Ele vai te mostrar um lugar, uma forma, um escape para você sair. Mas como que Ele vai falar com você se você não fala com Ele? Como que Ele vai te dar a direção? Olha, essa luta aqui está grande demais para você, mas eu quero te dizer, vai por esse caminho aqui, que esse caminho aqui vai ficar mais fácil. Como que você vai fazer isso se você não está escolhendo estar com Ele? Se você não está escolhendo, se o seu trabalho, se a sua casa, se os seus filhos têm sido prioridade na sua vida e não estar com Ele. Como Ele vai? O que Deus tem pedido para nós não é difícil demais. O que Ele quer é que a gente permaneça nesse lugar. Que a gente persista nesse lugar. Vou pular aqui tudo. Vou pular não. Último versículo que a gente vai ler. Deuteronômio 30, de 15 a 20.
Ora, agora ouçam. Hoje lhes dou a escolha entre a vida e a morte, entre a prosperidade e a calamidade. Pois hoje ordeno que amem o Senhor seu Deus e guardem seus mandamentos, decretos e estatutos, andando em seus caminhos. Se o fizerem, viverão e se multiplicarão, e o Senhor seu Deus abençoará vocês e a terra em que vocês estão prestes a entrar para tomar posse. Se, contudo, seu coração se desviar e vocês se recusarem a ouvir, se forem levados a seguir ou adorar outros deuses, eu os advirto hoje de que certamente serão destruídos. Não terão uma vida longa e boa na terra que estão atravessando o Jordão para ocupar. Mas hoje lhe deis a escolha entre a vida e a morte, entre bênção e maldição. Agora, chamo os céus e a terra como testemunha da escolha que vocês fizeram. Escolham a vida para que seus filhos vivam. Façam amando e obedecendo e apegando-se fielmente ao Senhor, pois Ele é a sua vida. Se vocês o amarem e lhe obedecerem, Ele lhes dará vida longa na terra que o Senhor jurou dar aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. A responsabilidade, ela é toda nossa, sobre as escolhas. Sobre escolher viver uma vida de bênção ou de maldição. Quando o pastor Flávio ou outra pessoa que prega, falando sobre essa vida de intimidade, sobre para você voltar para esse lugar de estar com o Senhor. Quando a gente te der esse papelzinho e para você seguir uma leitura bíblica, nós estamos praticamente pegando na sua mão e falando assim, ó, vem. Mas não tem como eu pegar você e sentar a Bíblia e botar na sua cara. Essa escolha, ela tem que ser sua. Ela precisa ser sua para que você possa desfrutar de uma vida, de estar com o Senhor, de estar no lugar, de estar na presença dEle e a presença dEle ser o seu maior tesouro nessa terra. E eu não estou falando, assim como o Senhor disse, de uma coisa difícil demais de viver. São só escolhas. São só escolhas que você precisa fazer na sua vida.